Olá, sejam bem-vindos a mais um Sila Podcast, sua autoridade dominante no mercado imobiliário comercial. E hoje nós temos aqui como convidado Abner Oliveira, diretor de negócio da W Torre. Abner é diretor com uma experiência de 17 anos, amplo histórico no mercado imobiliário, já acumulou mais de 2,5 milhões de metros quadrados transacionados em ativos industriais e logísticos, representando os inquilinos de renome e grandes fundos de investimento. Abner, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, prazer, é uma casa que eu gosto bastante. Sou um cara que consome muita inteligência de mercado. Naturalmente, a Sila é a nossa plataforma para poder nos dar toda essa sustentação. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina. Pessoal, antes da gente começar esse novo episódio, eu quero agradecer a Lite, a nossa apoiadora aqui dessa primeira temporada do nosso Sila Podcast. A Lite é uma marca referência em eletrônicos e está com a gente oferecendo fones exclusivos sem fio para que você possa ouvir aqui o nosso podcast onde e como quiser. Abner, eu queria começar explorando um pouco a sua história. Você é um dos caras, um dos poucos no mercado que conseguiu vivenciar os dois lados da moeda, né? Quero dizer, para quem não conhece o Abner, ele foi muito tempo em comercialização e hoje ele está na parte de desenvolvimento. Queria que você contasse um pouco a tua história e um pouco aí do que você está vivenciando aí nessa tua nova etapa aí do lado do desenvolvimento. Cara, assim, é uma experiência bacana demais. Hoje, na posição de diretor de novos negócios numa incorporadora, que apesar de ser o mesmo ambiente que eu vivia, o mesmo segmento, né, é bem diferente, mas me ajudou muito, né? Eu sempre tive a curiosidade, o desejo de estar no cockpit, né? A intermediação ela é muito importante, principalmente quando você consegue identificar os negócios e unir as pontas, né? Só que nesse momento você passa a ser mais passageiro e pontualmente ajuda do que de fato protagonista, né? Certo. E na posição de incorporador ali, onde eu tô, eu preciso ser o protagonista, né? Então, assim, a vivência nesses 16 anos como intermediador me ajudou muito, me fez conhecer muita gente, me fez conhecer o Brasil todo. E isso me fez ter uma abertura de portas mais facilitada, conseguir entender os desafios que tem quando a gente olha mais de forma imparcial na intermediação. E dentro desses últimos 12, 13 meses aí, de fato ali mais na parte de estruturação de novos negócios, é uma área encantadora, faz você ser muito assediado, os negócios chegam com alguma facilidade. Eu que naturalmente sempre fui um cara de prospectar negócios, eu sempre gostei de ir atrás, os negócios então se tornam ainda mais volumosos. E assim, a grande diferença, de forma bem resumida, é que você precisa se aprofundar muito mais nos negócios, né? Então, chega um terreno, por exemplo, para desenvolvimento logístico, quando você está na intermediação, você entende um pouco da característica, monta ali um trabalho, uma apresentação, uma inteligência de mercado e dispara para o mercado. Quando você está na posição de incorporador, de desenvolvedor, você tem que olhar muito a fundo esses terrenos. E o percentual de sucesso é muito pequeno. Então, você olha 50 terrenos, pelo menos uma ordem de grandeza, para selecionar uns 5. Desses 5 que tem viabilidade técnica, você vai negociar. Com muito sucesso vai ter 1 ou 2 aí. Então, às vezes esse número é até superior aos 50. Então, você gasta muito tempo em negócio que não vai dar certo. Esse foi um ponto de adaptação que eu tive, mas eu sempre tive a curiosidade de fazer as contas, de entender nas entranhas como funciona essa estruturação. Tive a oportunidade, isso acabou me trazendo uma facilidade. Foi rápida a minha adaptação. Excelente. Eu te pergunto isso porque a gente fala muito com inquilinos, né? Nós somos uma empresa de inteligência e a inteligência ela não serve só para o lado do desenvolvedor, ela serve para o lado dos inquilinos. Inquilinos como empresas de e-commerce que são grandes tomadores de áreas, etc., Mercado Livre, entre outros. E eles se queixam muito do distanciamento que existe entre o incorporador e o inquilino, porque o incorporador, o mercado convencionou um padrão de construção, né? Então tem lá os 12 metros pé direito, carga de piso 6 toneladas, e parece que o incorporador não entende o inquilino e vice-versa. Essa é uma briga direta que a gente vê no mercado, né? E você, com esse conhecimento de ter ali 17 anos do lado dos inquilinos, você consegue agregar muito, você sente já essa
você agregando bastante essa parte do desenvolvimento, você poder mudar ali projeto, que quando você vai comercializar já está pronto, você vai mudar ali alguma coisa mais... Exato, esse é um ponto interessante, porque a gente, cada empresa tem a sua operação, né? Não vou citar o nome aqui, mas é muito diferente a operação de cada empresa. Então, do segmento logístico, desde o volume de entrada e saída, né, de caminhões, a quantidade de vagas, o bolsão, é difícil congregar um produto que consiga atender tudo. E isso é fascinante na logística. Então, a gente já escutou desde grau de inclinação de rampa, por exemplo. Hoje é difícil encontrar isso, mas o tempo de manobra de um caminhão, por exemplo, se você tem uma inclinação de frente com as docas e ele está dando ré, ele consegue dar uma ré mais rápida, se ela tem algum nível de inclinação. Numa operação nervosa, isso pode vir a atender e ter ali uma... Prejudicar. Exato. Então, assim, você tem desde esse detalhe por exemplo, discussões de produtos onde a iluminação da área externa, se ela é colocada em todo o perímetro do galpão, ela custa mais do que só na fachada. E, via de regra, uma operação logística ela é muito sensível a custo. Então, a gente já discutiu, por exemplo, se a área de picking de um galpão precisa ter as 6 toneladas por metro quadrado. Às vezes, ela pode ser atendida com 4. Só que às vezes é um custo que ele é marginal e às vezes não compensa você ter um produto com essa adaptação. Mas se você começa a colocar esse ponto, você começa a ter a questão da iluminação, por exemplo, a questão de repente alterna uma doca com niveladora, outra sem a niveladora. Porque nem toda operação exige. Você começa a ter um produto mais dentro de uma realidade de preço. E isso a experiência na intermediação trouxe. Então, hoje a gente tem toda a experiência da própria AW Torre, mas a gente sempre tem as discussões para definir qual que é o melhor produto. Porque, às vezes, o driver daquela operação é custo, só que de forma mais contundente. Tem demanda que prefere, de fato, o AAA na essência, com todas as variáveis de custo no patamar mais alto, porque ele quer aquele galpão, ele quer naquele padrão. Mas não são todos. A maioria quer basicamente definir por custo, e sem dúvida esse período na intermediação me ajudou a trazer isso. A gente sempre tem aquelas discussões comerciais, técnicas ali, que não acabam nunca, mas sem dúvida me ajudou bastante, Jean. Hoje você dá razão aos incorporadores da antiga. Cara, às vezes eu fico naquela situação, porque assim, você recebe tanto volume de negócio que você não consegue. Outra coisa, eu sempre gostei de terminar meu dia já respondendo todo mundo, todos os e-mails, todas as mensagens. Cara, hoje eu não consigo. E eu me acho organizado, entendo que eu tenho Não, eu posso falar. Então, obrigado. E, cara, assim, é difícil. E hoje eu entendo também por que eu não conseguia ter uma resposta rápida na época do mercado, quando a gente ofertava alguma coisa, algum produto. Mas, sem dúvida, hoje eu entendo esses desafios, porque você tem a questão de custo, de viabilidade também, né? Sim. Você conseguir acomodar custo, viabilidade e o que o inquilino quer, cara, é difícil, são variáveis complexas, porque você atende a performance operacional, só que você não atende o custo. Para você atender o custo, às vezes você tem que ir em detrimento de algum item que ele quer, né, fazer com que ele... Não pode esquecer o acionista, né? Tem o acionista, então você tem... hoje eu entendo bem. A gente falou aqui um pouco de parte técnica e surge muito no mercado, e eu principalmente que dou aula em algumas universidades, a diferença de industrial e galpão logístico. Todo mundo confunde isso. Para você, que tem um cara com muita experiência, alguns pontos que seja, para quem está nos assistindo aqui, seja muito fácil de identificar as diferenças entre eles. Cara, basicamente assim, um galpão que nasce para atender uma indústria, ele normalmente é um galpão muito peculiar, muito específico. Então, ele vai ter características que dificilmente, às vezes, sem grandes intervenções, ele vai atender uma operação logística. E o galpão logístico, ele é um galpão mais flexível. Ele consegue ser um galpão adaptado para a indústria e para a logística. O galpão industrial, dificilmente ele vai conseguir atender logística. Então, normalmente, é um galpão que não vai exigir um pé direito tão alto, ele não precisa de docas, né? Às vezes ele tem, dependendo da indústria, tem especificidades que são difíceis de você repor aquela empresa se ela sair desse ativo.
né? Então, desde do desenho do maquinário, por exemplo, dedicado, ou uma linha de produção, vou dar um exemplo. Se você pegar uma metalúrgica, então, acho que eu posso citar. Pode, claro, fica à vontade. Se pegar Gerdau, ArcelorMittal, se você pegar o perfil de ativo dessa empresa, ele até tem uma geometria similar, mas a parte interna é completamente diferente. Ponte rolante, o piso tem que ter uma capacidade adicional, não são às vezes a distância de pilares, às vezes o caminhão ele tem que ingressar na parte fabril, ele tem que ter as portas no nível, então aquela doca no nível do piso. Então é difícil esse galpão, se essa empresa deixa de ocupá-lo, você adaptar ele, porque você vai ter que levar piso, você vai ter que mudar uma série de atributos, e às vezes o investimento que foi feito para aquele ativo, ele não vai comportar um preço para uma operação logística. Um exemplo mais clássico que a gente tem, que ainda nem pronto está, né? A fábrica da Ford, né, no ABC, que foi comprada por um retrofit e não deu certo, né? Esse é um bom exemplo, ela foi feita exatamente para a operação da Ford. A partir do momento que você tem que adaptar, é mais fácil, às vezes, demolir e começar do zero do que você tentar aproveitar o que está ali, né? Aquela velha máxima, né? Você fazer do zero é mais previsível do que, às vezes, você fazer uma reforma na sua casa. Porque você começa a reformar, começa a aparecer um monte de coisa, que você não fez ali a conta, e não muda muito quando você vai fazer um retrofit, uma adaptação de um galpão industrial para um logístico. Sempre tem surpresa. Quando a gente fala de galpão logístico, a gente fala de coisas grandes, né? Grandes naves. E elas têm um impacto muito grande onde elas são inseridas, né? Então, eu queria saber de você, né? Como é que o desenvolvimento, como é que ele pode impactar, e aí eu vou trazer 2 casos específicos que impactaram muito a economia local, que foi Extrema e Cajamar, né? E aí eu queria ouvir a tua versão, porque você ainda tem empreendimento explorando ali em Cajamar, né? E tem alguns gargalos que foram criados, né, pelo impacto que o desenvolvimento de logística traz, né? Quais são os impactos hoje e as consequências desses impactos? Cara, assim, Cajamar é um caso bastante emblemático, porque hoje o pedágio sentido Cajamar ele é o mais caro da Grande São Paulo. E o trecho sul, que foi o primeiro trecho a ser finalizado, beneficiou muito Cajamar. Então, lá em 2008 para 2009, ali, começaram ali os novos galpões serem desenvolvidos. E naturalmente, foi um efeito manada. Muitos desses desenvolvedores passaram a olhar a Cajamar de forma diferenciada e acabou tendo bastante êxito. E por muito tempo foi apelidado de a Faria Lima dos galpões. Hoje meio que divide esse protagonismo com Guarulhos, e às vezes Guarulhos, dependendo de condição de preço, pega-se mais preço do que Cajamar. Mas em específico para a questão de Cajamar, existe o que está sendo vivenciado também em Extrema, uma saturação de mão de obra. Tem uma dificuldade grande para lá. Embora seja um mercado que captura preço, captura demanda, responde bem, tem bons números de absorção, tem empresa que já está evitando, porque está concentrado lá, e às vezes tem que importar mão de obra de lugares muito distantes. O exemplo de Extrema tem caso que vem para Guarulhos, né? Então, hoje é um problema que não é só vivido por Cajamar, você tem uma série de mercados que tem essa dificuldade, e com essa questão da eventual situação da reformulação tributária, onde essa tributação vai ser um destino, tem uma discussão se aqui o Sudeste vai continuar mais concentrado do que já está. E se isso acontecer, a questão de mão de obra, que talvez tenha uma oferta mais abundante para o Nordeste, como é que vai ficar? Então, tem essas discussões, mas no quesito aí mais específico, Cajamar e Extrema, são mercados que têm essa dificuldade parecida, embora a liquidez de Cajamar ela é bem mais positiva do que de Extrema, que de um tempo para cá, desde do início das conversas, desde que foi projetado para 2032 a descontinuidade dos incentivos, que tem aí uma penumbra aí de como vai ficar o mercado lá. Falando, a gente citou aqui regiões, e você citou muito bem a concentração, né, no Sudeste. O Sudeste tem, em grandes números, 80% da concentração de todos os galpões do Brasil, né, região Sudeste. Olhando para o Brasil todo, né, quais regiões que você acha que são potenciais de crescimento? Olhando assim para o... Vamos esquecer o Sudeste. O Sudeste é meio óbvio e já está
Mas você hoje, sentando do lado do desenvolvedor, o desenvolvedor vai buscar o maior retorno com menor risco e você tem que desbravar outras regiões, né? Quais regiões você olharia hoje? Quais regiões você entende que tem demanda ali e que cabe uma operação logística? Esse é um ponto importante que essa vivência na intermediação me trouxe. Eu praticamente conheci todos os estados do país, buscando atender as demandas que surgiam. E é muito evidente que existe naturalmente essa concentração pelos números que nos são apresentados desse volume, principalmente em São Paulo, mas com algumas exceções nas outras capitais ou regiões metropolitanas, são players locais. Pontualmente tem um player institucional que opera lá. E já tem um tempo que eu defendo a tese de que não existe, no meu modo de entender, a denominação de mercado secundário para, por exemplo, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Recife. São capitais que trazem uma região metropolitana importante e é o principal mercado desses estados, por exemplo. Então, para mim, são mercados primários. Não tem a profundidade como o mercado de São Paulo, não tem como comparar nenhum. Você pega São Paulo e Rio, é uma disparidade gigantesca. Mas todos esses outros mercados, que aí quando eu falo esses outros, estou falando das capitais, são mercados primários para aqueles estados. E tem demanda. Então, para regiões que têm pelo menos 300 mil metros, 300 mil habitantes, é possível o desenvolvimento de um produto de uns 50 mil metros, pelo menos. O equipamento logístico de 50 mil metros nessas localidades, e aí eu posso até estender para o interior de São Paulo. A gente, por exemplo, está olhando Londrina, Cascavel, Araçatuba, Bauru, aqui mais no interior de São Paulo. São mercados que não têm oferta, têm demanda e nem players locais têm para fazer esse desenvolvimento. Então tem tanta oportunidade e a gente está olhando bastante essas praças. É que o tempo para você selecionar os terrenos e fazer os estudos e ir para o mercado, de fato, ele é bem extenso. Mas a gente está praticamente com terrenos nesses mercados todos, justamente olhando o potencial que esses mercados têm, que muitas das teses da Faria Lima não contemplam esses mercados. Sim. E aí eu até entendo, porque não é tão simples. O preço de terreno aqui em São Paulo, às vezes em Brasília, por exemplo, ele não é tão diferente. O custo de obra é parecido. O aluguel pode variar um pouco para menos, mas ele também está numa ascendente. A dificuldade você apresenta um bom potencial, mas você concorre com produtos aqui no raio 30, raio 40, é mais fácil defender o investimento aqui no raio 30 e no raio 40 do que, por exemplo, Goiânia. A gente acabou de comprar um terreno na região de Goiânia, tem demandas que hoje superam o tamanho desse projeto, mas os números não são tão melhores de retorno quanto os de São Paulo. Agora, se a gente consegue ancorar esses projetos, aí tem um interesse bastante ávido da Faria Lima. Mas ir desbravar esses mercados, não. Então, acho que a gente tem uma oportunidade e a W Torre está muito atenta a esse perfil de oportunidade. Você pega aqui galpões acima de 30 mil metros em São Paulo, a oferta no próprio estado já é bem restrita. Sim. Fora de São Paulo, ela é zero. E é onde a gente começa a olhar, é bem o tamanho de produto que a gente quer, ou o tamanho de demanda, pelo menos, né? Os 30 mil metros aí, em qualquer um desses principais mercados. É uma pergunta que é muito comum na nossa audiência. Chega na Sila ou quando eu dou aula em cursos que traz muita gente de fora, quando é que o mercado vai olhar para a nossa região, né? Então, um dos indicadores que eu, Giancarlo, uso e indico é a questão da vacância, né? Quando você começa a baixar muito a vacância, é um sinal que ali possivelmente pode ter alguma demanda reprimida, né? Quais mais fatores vocês buscam para falar aqui cabe mais um logístico, aqui a gente não vai quebrar a cara? Cara, é uma ótima pergunta. Eu sou um cara que sempre foi muito pautado por pesquisa e por inteligência de mercado. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de Goiânia mesmo, que a gente está replicando para outros mercados. Quando a gente olha o volume de condomínios lá na região de Goiânia, a gente chega a um número que, somados em metros quadrados, são 462 mil metros. Só que o potencial que o mercado tem, ele não pode ficar simplesmente nesse volume. A gente acabou fazendo um trabalho de mapeamento de todas as empresas, por georreferenciamento, pelo tamanho do telhado dos galpões, assumindo uma área de escritório, de uns 10% pelo menos, e a gente voltou no tempo, travando 2010.
Então, de 2010 para cá, é um mercado que cresceu, em média, 100 mil metros por ano. O nosso projeto tem 80 mil. Então, ele está casado com o tamanho do mercado de lá. O novo estoque para ingressar lá é praticamente zero. É inexistente, eu não escuto ninguém falar. É inexistente. E aí, o que me deixou mais confortável é que quando a gente mapeou os galpões chamados monousuários, os standalones, a gente chegou ao número de 2 milhões e 600. Mais os 462 são mais de 3 milhões de metros quadrados para a região. A gente mapeou Goiânia, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, então Anápolis. Então, a gente conseguiu, num trabalho nosso, identificar esse potencial de demanda para lá. E deve ter indústria nesse meio. Tem indústria. É todo inventário. Sim, aí não dá para é todo inventário. Tanto... Mas o que acontece? Como não tem um desenvolvimento de forma profissional, especulativa para lá, muitas dessas empresas acabam indo ou para uma aquisição e desenvolvimento do galpão, ou acaba tendo que sujeitar a ter operações separadas lá, né? Então a gente nem começou a ir ao mercado e a gente já tem hoje um volume de demandas que supera esse potencial projeto. Claro, nem todas vão fechar. Claro, né? Mas já é um indício muito bom de que a gente consiga, pelo menos, ancorar com 20, 30 mil metros lá. Eu não vejo nenhuma dificuldade nesse sentido. Já comprou, já tem a parte de aprovação legal, a gente está aprovando o acesso. Então, a gente não foi indo de forma contundente, falamos pontualmente com alguns players e a gente não tem nenhuma dúvida que vai ser um sucesso lá. E a gente não quer deixar de ter uma posição lá. Então, a gente performando bem esse projeto, a gente já está olhando outros terrenos para nunca deixar de ter uma posição, não só na região de Goiânia, mas nas principais capitais aí, ou se não em todas, na maioria. Mas vou dar um exemplo. Se tem uma empresa que quer uma demanda lá no Acre, Rio Branco, a gente vai para lá também. Não tem nenhum problema. Não temos restrições geográficas. Aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravação, você citou uma das dores, né, da indústria em relação a terreno. Eu queria que você dividisse aqui com a nossa audiência, que agora você está vivenciando esse lado da aquisição do terreno, essa dinâmica que você não está confortável e com certa razão, né? Muita razão, na verdade. Esse é um negócio interessante que a intermediação também me ajudou, né? Eu sempre tive conversas muito dolorosas para os proprietários, porque eu sempre procurei precificar terreno com algum racional, né? Então, aquela conta de trás para frente, né? Quanto que a gente consegue alugar, quanto que é o custo de obra, quanto que é o custo de aprovação, incorporação, normalmente na última linha, quanto que sobra para o terreno para viabilizar, né? E vivenciando na incorporação ficou muito mais evidente essa carência que o mercado de desenvolvimento imobiliário possui, porque chega para a gente terrenos que não tem nenhum estudo nele ali realizado, executado, só que o proprietário pede um preço. E na conversa, por que é esse preço? Porque o vizinho pede tanto, o meu vale mais, porque o meu natureza humana sempre achar que o que é nosso é melhor, claro, né? Então você vê que não tem nenhum embasamento a não ser o comparativo. Isso é um problema seríssimo desse mercado, porque é uma análise que normalmente é feita num terreno residencial. O terreno residencial, pega um lote de 300, 500, 1.000 metros, ele não tem uma interferência de linha de transmissão, ele não tem uma APP, ele não tem uma nascente. Então é muito fácil você comparar um lote ali muito bom com vários outros nas imediações. Agora, quando você olha um terreno para fazer um produto logístico com 100 mil metros, você vai precisar de pelo menos uns 200 mil de platô. Para você ter esses 200 mil de platô, muito provavelmente vai precisar de uns 400 mil de área bruta. E é muito difícil, se nós pegarmos 5 terrenos muito parecidos em tamanho, é muito difícil que todos eles tenham a mesma viabilidade, porque um sempre vai ter um aproveitamento melhor do que o outro. Só que quando você vai precificar, o mercado aculturou os proprietários a precificarem os terrenos pelo método comparativo. E a única forma que se tem de precificação correta para um produto logístico é você fazer, no mínimo, um estudo plano altimétrico, para saber, né, não só ali o estudo de terraplanagem, a volumetria, mas também saber se tem nascente, né? Saber se numa sondagem de solo, o solo ele tem boa qualidade, se ele não tem ali rocha, por exemplo. Isso impacta drasticamente a viabilidade, né? Então, é muito difícil a gente conseguir receber terrenos que tenham essas qualificações, e normalmente quando tem essas qualificações, o proprietário ele tem mais discernimento do que ele tem na mão,
né? Então, hoje, o maior problema que nós temos é precificar terrenos de forma correta e os proprietários entenderem isso. Então, vou dar um exemplo esdrúxulo. Hoje, um terreno com um lago no meio, ele é um problemaço, Sim. dependendo do tamanho. E eu já escutei que, olha, o meu terreno é excelente, você vai adorar para fazer galpão porque tem um lago no meio. Então, assim, é aquela coisa de crescer no terreno, tem uma ligação emocional, só que para a gente ele é um problema porque ele limita o aproveitamento do terreno, né? Então você vê que são proprietários que não foram bem assessorados, e aí é um problema do mercado imobiliário como um todo, porque o corretor ele é fundamental para o bem e para o mal, né? Então você precisa ter, e aí era onde eu tinha as conversas mais duras, de mostrar por que o terreno dele não vale aquele preço que ele acha que vale. Sim. Né? O que acontecia, um bom número dos terrenos que eu vendi em segundos momentos, ou seja, o primeiro momento era aquela conversa mais dura, aí o proprietário não concordava com o que eu falava, rodava o mercado depois de 6 meses, 1 ano, olha, veja bem, está fazendo sentido o que você me falou lá atrás. E aí a gente voltava a trabalhar, pegávamos a exclusividade, fazíamos todos os estudos, e a gente conseguia ir para o mercado e falar, por que você tem que comprar esse terreno? Né? E hoje é o que eu faço. Inclusive, até pensei em fazer treinamentos para os principais parceiros, justamente para ajudar a precificar terreno, que esse é um grande problema que tem. O terrenista não baixar preço. E essa é uma variável que precisa ser mexida, porque ou você aumenta o preço do aluguel, e aí é uma questão que o mercado ele é soberano, concorda? Não tem uma viabilidade de R$30 vai pagar tanto por um terreno, uma de 40 vai pagar mais, mas 40 é o preço daquele mercado. Então, basicamente, esse é o desafio que eu acho que se a gente conseguisse, talvez seja utópico que eu vou falar, com que boa parte dos corretores que trabalham com terrenos industriais tivesse esse entendimento, acho que a gente ia ter mais negócios. Pelo menos num espaço mais curto de transação para terreno. As negociações iriam ser mais eficientes. Exato, perfeito, é isso daí. Por isso que a gente insiste aqui, que é o nosso core business, né? Trabalhar baseado em dados. Porque baseado em dados você não tem discussão, né? Dados isso, sérios. Perfeito, é isso então aí. Você tem lá a conta, isso, aí normalmente, não, vou tentar no segundo player que ele vai pagar mais. Ele vai ver que é a mesma conta, só que aí demora 6 meses, 1 ano, até todo mundo, enfim. Exato, perfeito. Inclusive hoje de manhã a gente teve uma conversa onde eu mostro os econômicos de uma viabilidade e eles entendem. Hoje a fotografia é um custo de dinheiro mais alto, um retorno mais alto. Né? Eu preciso convencer os nossos investidores a verem para projetos que vão remunerar mais do que, dependendo do caso, um CDB ou, quando é um investidor mais sofisticado, a métrica dele é NTNB. Né? Então, um ponto sensível que eu quero saber agora. O que é retorno com essa taxa de juros doida? O que vocês estão olhando hoje que o investidor olha e fala é um retorno saudável para o meu investimento? Que nenhum vai bater 14%, 15%. Esquece, isso não existe no imóvel. Não tem como. Assim, por um produto performado é muito difícil hoje, a não ser que exista uma necessidade muito evidente, né? O proprietário precisa vender porque precisa, porque não é o momento, na bem da verdade, que não é o momento de venda. Sim. E vou te falar, também não é o momento de compra, porque está tão caro o custo de dinheiro que você penaliza muito quem está vendendo. Exato. Então, é um momento estranho do mercado, porque vacância está baixa, tem demanda, né? Ao mesmo tempo, o custo para o desenvolvimento está muito alto. Ao mesmo tempo, é uma boa janela, porque para você fazer projetos especulativos agora é a hora. Só que assim... O cobertor é curto, né? O brasileiro não tem um minuto de paz, é uma loucura, né? Isso é Brasil. Então, assim, dependendo se você tem todas as variáveis jogando a favor, hoje eu acredito que um retorno na casa de uns 10,5%, com uma tira acima de 20%, ela está mais próxima de se ter capital para isso. E capital tem no mercado, mas para negócio bom. E não é tão simples agora você encontrar isso, né? Mas tem dinheiro. E dependendo da operação, às vezes compensa entrar numa cota de fundo que está descontado, que já está performado, que já está dando retorno, do que você entrar no especulativo. Então, muito provavelmente o mercado vai dar uma segurada no desenvolvimento especulativo e os build-to-suits vão ter protagonismo nesses próximos 2 anos, eu diria. Essa é a compartilha da mesma
Tudo a mesma opinião, assim. Hoje é melhor eu sair já com o inquilino já marcado do que eu vou especular e não sei o que vai dar, né? Exato. Eu acho que hoje, se aqui no raio 30, no raio 40, se tem um produto com inquilino para um build-to-suit com bom risco de crédito, acredito que esses 10,5 aí satisfaça o mercado. Se sai de São Paulo, começa a ter o prêmio. Aí você tem que ir para 11, para 11,5, dependendo do risco do inquilino ali também, né? E aí que talvez seja a dificuldade desses outros mercados. A conta é muito apertada também. A gente tem conseguido ter esses prêmios nas viabilidades, a gente tem que confirmar isso nas diligências, mas sem dúvida o que a gente está plantando, a gente vai colher nesse novo ciclo, quando assim, as condições de mercado melhorarem, o custo de dinheiro baixar. Sem dúvida, entendo que a nossa postura de ter esses produtos nesses principais mercados sem dúvida, vai nos dar uma vantagem. Né? O que é custo de construção, mais ou menos? O custo de construção, assim, do terreno para cima, a gente pensar na casa de uns R$2.000 o metro quadrado, ele é bem factível. Com platô e tudo, só sem terreno? Sem terreno. Né? A gente tem que pensar ainda no custo de terraplanagem. Né? Então, a gente tem uma conta simples ali, na hora que a gente vai premissar, dependendo do que a gente olha ali de topografia do terreno, R$200, R$300 na ABL. 2.000 mais R$300. Então, estamos falando de uns 2.300. Aí você tem custo do terreno, da propriedade em si, os custos de aprovação e de incorporação. Então, esse produto ele vai ser produzido entre 3.300, dependendo. Se não houver 30, não viabiliza mais nada. Não tem como, assim, a gente não tem nenhum projeto hoje no Brasil que viabiliza abaixo de 27. É de 27 para mais. E você pegar, dependendo de um terreno, a gente tem um terreno na região metropolitana de Curitiba que o solo ali é mais complicado. Se não fechar acima de 30, não compensa fazer, né? Então o mercado, o preço dele vai continuar numa ascensão. O fato da vacância estar baixa ajuda, mas é um caminho sem volta. O aluguel vai recuperar. O problema que ele, né, o hiato que tem o aluguel de 2013, 2014, ele não foi corrigido. De fato, não teve... a inflação não acompanhou, os aluguéis não acompanharam. Passaram agora, em alguns mercados, já romper, você pega o volume histórico, o que é excelente para o mercado, mas é difícil no Brasil produzir se não tiver nenhum incentivo, galpões muito diferentes dessas condições aí. Pitou aqui o timer para daqui a pouco a gente já correr para os finalmente, é muita coisa, é muito legal. Rápido, hein, passa rápido demais, mas eu queria... aproveitar aqui algumas questões ainda que eu quero explorar de você. A primeira, a gente viu uma ascensão muito grande e um pouco até agressiva do e-commerce. Uhum. Então o mercado mundial, mas o brasileiro, porque é novo, né? A logística, se a gente olhar 27 milhões de metros quadrados não é nada, né? Comparado com o resto do mundo, etc, etc. Existe um risco muito forte da gente estar muito ancorado só num setor. Por que eu te pergunto isso? Fazendo só um paralelo aqui. Rio de Janeiro. Qual o grande problema dos escritórios no Rio de Janeiro? A concentração em 3 grandes setores. Óleo e gás, administração pública, setor financeiro, que foi minguando. Então o Rio de Janeiro não sai da vacância de 30 e poucos % nos escritórios, porque não tem setores que vão suportar. Eu sei que logística é um pouco diferente, mas eu vejo um crescimento nos últimos 2, 3 anos, assim, o próprio Mercado Livre com uma agressividade que, às vezes, até que ponto isso vai ser saudável para a indústria? É um ponto importante, porque na hora que você tem análise de portfólio e você tem uma concentração muito grande de um segmento, de uma empresa, às vezes te gera uma preocupação, né? Aí que vem a estratégia e o entendimento atrelado à inteligência de mercado de você ter esses produtos em mercados que teriam reposição, né? Uma coisa é você ter, eventualmente, 100 mil metros para um Mercado Livre, por exemplo, para uma Amazon, Shopee, Magazine Luiza, em Guarulhos, né? Uma coisa é se um desses players precisa de um galpão de 100 mil metros, por exemplo, de repente, na região de Ribeirão Preto, que é uma região boa, com potencial. Tá começando, né? Agora todo mundo fala de Ribeirão Preto, né? É um mercado, assim, também está capturando preço, a vacância baixa. Baixíssima, é muito pequeno. Com potencial.
mas talvez 100 mil metros para serem absorvidos num mercado desse, se o Mercado Livre ou qualquer uma dessas grandes empresas devolva um produto desse, talvez você tenha uma certa dificuldade ou um tempo maior para repor os inquilinos, né? São poucos que têm capacidade de ocupar 100 mil metros, Sim. né? Então, esse talvez seja o maior risco e aí você tem que precificar, né? Agora, você tem um produto em Guarulhos, em Cajamar, no Grande ABC, se uma dessas empresas devolve, você vai ocupar ele. Você vai ter uma reposição com preços parecidos, né? Ou qualquer outra capital ou região metropolitana compatível. Então, de repente, 30 mil metros em Brasília, 50 mil metros em Belo Horizonte, talvez ali mais 50 na região de Curitiba, você tem reposição. Então, esse risco acaba sendo mitigado pela análise de mercado, né? Agora, já aconteceu da gente ter, por exemplo, demanda de um segmento metalúrgico para um mercado assim, que não tem nenhuma informação ou nenhum potencial de reposição. Aí você tem que ter uma condição de 20 anos de contrato. Aí é um bicho mais complicado, mas o fato de estar concentrado num segmento, numa empresa só, eu acho que esse risco é mitigado pelo mercado, dependendo de onde esse produto está e do tamanho dele. Forma mais elegante que eu já vi alguém responder. Uma coisa que eu falo muito em sala de aula e falo no nosso Sila Academy, qual a coisa mais importante do investimento do mercado imobiliário? 3 coisas: location, location, location. Excelente, excelente. É isso aí. Parabéns. Eu vou fazer mais 2. O pessoal pode ficar bravo aí da produção, mas eu vou aproveitar o homem aqui. Calma. Tem um segmento que está crescendo com muita força no nosso mercado, que é o segmento de farmácia. Sim. E ele vem junto com uma demanda que é galpão climatizado e galpão refrigerado, e que não existe. Vocês estão olhando para isso, o mercado, como é que... Porque normalmente o climatizado ou refrigerado, eles vêm no modelo build-to-suit, Sim. por conta do risco e do investimento feito, né? Como é que você hoje, sentando lá do desenvolvimento, é alguma coisa que você olha ou você fala, deixa que alguém toma conta desse setor, eu vou focar aqui no... Cara, eu gosto muito desse perfil de demanda. E é um mercado bastante diferente, porque uma operação com controle de temperatura, ela tem assim a variável de controle de temperatura positivo, você tem o negativo, refrigerado, você tem o congelado, você tem aquele galpão que opera nas 3 temperaturas, com câmeras reversíveis, que você consegue controlar a temperatura daquela câmera. E às vezes um produto desse ele está embarcado com a operação de transporte, a operação de logística, o custo de energia é algo astronômico. Então ele é precificado por posição pallet. Não que o galpão seco também não seja, mas esse na essência. Inclusive a entidade, me foge o nome agora, a associação que levanta o volume, que antigamente era a Associação Brasileira de Operação Logística, Operação Fria, enfim. Eles medem por posição pallet. E, cara, essa posição pallet ela pode chegar a 80, 90 reais o metro quadrado. Você transforma isso em metro quadrado, ela vai para 60, 70 reais. Então, ele é um produto caro, 7 mil, 7.500, você produzir ele. Então, ele tem que ter um aluguel que compensa nesse sentido, porque o piso é preparado de forma diferente, todo o material utilizado é para você controlar a temperatura. E como não se tem esse produto desenvolvido de forma especulativa, você tem uma carência gigante dele. E a gente, inclusive, tem um bom pipeline que está muito, principalmente com as empresas do segmento farmacêutico, e também a operação em áreas retroportuárias, que é outro nicho com grande potencial, pouco explorado porque você não tem histórico de inteligência de mercado. Fica até uma dica, se você conseguir monitorar, porque de forma resumida, como normalmente são áreas onde o solo é mole, produzir um galpão desse, onde você precisa gastar mais na fundação, você tem que ter um aluguel de uns 45, 50 reais o metro. Você não tem nenhum histórico de preço nesses patamares. Sim. Então é difícil você definir uma tese para entrar num produto, a não ser que seja o build-to-suit. Então a gente também tem conversado com entidades do segmento portuário e retroportuário para tratar dessas demandas, e muitas delas são carregadas da necessidade de controle de temperatura. Que legal. Fica aí, fica a dica, pessoal, meus pesquisadores, minha equipe aqui. É isso aí, é um negócio legal, vale a pena desbravar. Não, vamos lá, a gente mais gosta de desbravar. Quando a gente montou a nossa empresa, também falavam que a gente era louco, mas
Chegando aos 10 anos, graças a Deus, de loucura. Para finalizar, eu queria ouvir um pouco da W Torre, estratégia, o que vocês estão olhando, porque se vocês estão fazendo lá, vocês têm escritório, vocês têm arenas, vocês têm muita coisa lá, né? Então, hoje, o que vocês estão olhando, o que o mercado pode aí, se você puder soltar algum spoiler, W Torre? Não, dá sim. Não, a W Torre, ela tem... ela é uma empresa que está há mais de 4 décadas no mercado e ela tem um histórico muito forte em build-to-suit. Eu sempre comento, quando a gente analisa os dados que são apresentados pelo mercado, ninguém fez mais build-to-suit que a W Torre. Não. Né? Então, o volume que a W Torre tem é muito grande e isso ajuda bastante. Então, a gente quer continuar fazendo o que ela sempre fez bem, né? Só que hoje a gente precisa, em função da necessidade, cumprir 2 variáveis que a gente precisa, além de cumprir, dominá-las, né? Ou seja, tem que prometer e executar ali, que é prazo e preço. Às vezes o prazo ele é mais determinante que o preço. Então, para isso a gente precisa ter um produto, né, um equipamento devidamente estudado, aprovado ali o seu projeto, porque quando tem uma necessidade, por exemplo, Porto Alegre, e eu tenho um produto lá, um projeto, um equipamento, eu já consigo no mesmo dia colocar uma proposta. Em tanto tempo eu faço terraplanagem, em tanto tempo eu construo o galpão para você. E dependendo do tamanho do projeto, em poucos meses o galpão está pronto. A gente fez aqui na região de Ribeirão Preto um galpão para o próprio Mercado Livre, na ordem de 40 mil metros, que atrasou um pouco por causa de chuvas, mas em 7 meses o galpão estava pronto, já sendo ocupado, né? Então ele é um produto que ele é rápido para ser executado, e hoje o nosso plano de negócios para logística ele está muito atrelado em ter esse produto nos principais mercados, né? Então a gente tem uma meta de desenvolver na ordem de 300 mil metros quadrados de ABL por ano. Se pegar esses 3 e pouquinho, o custo de produção vai beirar 1 bi de investimento. Então, isso é que a gente está perseguindo nesse momento. Claro que existe uma outra vertical, que é a de entretenimento, que é uma outra diretoria, que aí a ideia é ter as arenas multiuso, replicar o que foi feito, muito bem feito no Allianz. Melhor arena do Brasil. Melhor arena do Brasil, quiçá da América Latina, né? E escritórios. E essa parte que eu ia entrar de escritórios, a gente está olhando principalmente retrofits nas regiões mais óbvias aqui da capital, principalmente no conceito de boutique. Tá. Né? Não é tão simples, mas a gente tem olhado, a gente está olhando ali a região da Paulista, se a gente consegue identificar algo nesse sentido, não fugindo ali de Faria Lima, Vila Olímpia, para fazer esses retrofits. E naqueles terrenos maiores, a gente quer também, onde a gente gasta bastante tempo, complexos multiuso. Então, varejo, corporativo, residencial, apartamentos, enfim. A gente tem um aqui no Complexo Alto das Nações, a gente tem uma loja do Carrefour, que é abraçada por um mall, tem uma torre mista, residencial e comercial em cima, logo atrás uma torre residencial e uma outra corporativa que vai ter essa é a maior torre maior torre corporativa do país. A maior torre corporativa do país, que é um pouco a pegada da W Torre, de sempre ter produtos icônicos, né? Então, é tentar replicar isso. A ideia é que a gente não fuja muito aqui da capital, mas a gente está olhando, por exemplo, Brasília e Curitiba. Algo nesse sentido, complexos multiuso, de vulto, que vão ali presentear a região com esse perfil de produto, né? Então, o foco principal, se pegar o histórico da empresa, 70% do que ela fez é logística ou indústria. Então, é o caminho que a gente está percorrendo, mas não vamos deixar de olhar as outras possibilidades, as outras oportunidades. E assim, shopping, escritório, tem casos que a gente já olhou, desenvolvimento, loteamento, enfim. Não tem nenhum segmento que a W Torre não desenvolveu algo de forma substancial. A gente vai continuar fazendo o que o Walter Torre fez e deixou um legado aí que a gente precisa continuar aí. Com certeza. Pessoal, infelizmente, temos que encerrar aqui. Foi uma grata surpresa. A tua história é maravilhosa. Parabéns. O mercado precisa de pessoas assim, Obrigado. Competentes, gente fina, que sabe se comunicar, entende desse mercado e a favor, né, para o mercado de desenvolvimento, otimista. Muito obrigado pelo seu tempo, foi muito bom. Espero que você tenha gostado e vocês aí, principalmente a nossa audiência.
Lembre-se que de 15 em 15 dias nós estamos trazendo um episódio novo aqui para o nosso Sila Podcast. E qualquer novidade, sugestões, críticas, dúvidas, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Muito obrigado. Obrigadão, gente. Valeu, viu?